Capítulo 4 do Orçamento. Artigo 111. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual e Plurianual obedecerá a regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de direito financeiro e nos preceitos desta lei orgânica. Parágrafo 1º. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais deverão ser elaborados e definidos por distritos, nos termos do parágrafo 2º artigo 171 da Constituição do Estado. Parágrafo 2º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 112. Os projetos de lei relativos a diretrizes orçamentárias, aos orçamentos anual e plurianual, e aos créditos adicionais, serão apreciados pelas comissões específicas da Câmara Municipal, quais caberão, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Legislativo. Inciso 1º. Exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo Executivo. Inciso 3º. Examinar e emitir parecer sobre projeto de lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual e plurianual. Inciso 4º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas nas comissões, que sobre elas emitirão parecer e serão apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, e aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidem sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço de dívida. Inciso 3º. Sejam relacionadas: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões, ou alínea B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 113. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º. O orçamento de investimento nas empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo poder público. Artigo 114. O prefeito enviará à Câmara no prazo consignado em lei complementar federal, os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Parágrafo único. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação dos projetos mencionados neste artigo, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Artigo 115. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores pelo fator de correção monetária vigente. Artigo 116.
aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariar o disposto nesta seção, as regras do processo legislativo. Artigo 117. O município, para execução de projetos, programas, obras, serviços ou despesas cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, deverá elaborar orçamentos plurianuais. Parágrafo 1º. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito. Parágrafo 2º. O orçamento plurianual, no que se refere a obras públicas, se pautará rigorosamente pela respectiva programação do plano diretor, revisto e atualizado, se for o caso. Artigo 118. O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos e incluindo-se discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 119. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente autorizada. Não se incluem nesta proibição: Inciso 1º. A autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2º. A contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 120. São vedados: Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º. A realização de despesa, ou a assunção de obrigações diretas, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito, que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado por esta lei orgânica, e a prestação de garantias a essas operações de crédito por antecipação de receita, prevista no artigo anterior. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos, a categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade, ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 108 desta lei orgânica. Parágrafo 1º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário pelo prefeito somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Artigo 121. Os recursos correspondentes a essas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues mensalmente. Artigo 122.
A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.